Olá, sou a professora Lilian do Instituto Federal de Mato Grosso, Campo Juína, e gostaria de comunicar que os processos seletivos para ingresso ao Instituto Federal de Mato Grosso estão com as inscrições abertas. Para minimizar as dúvidas relacionadas a esse processo, irei responder aqui as perguntas mais frequentes que recebemos durante esse período. Caso ainda tenha dúvidas após assistir esse vídeo, procure a Secretaria de Registro Escolar presencialmente, na linha J, setor Chácara, diretamente no campus do IFMT Campo Juína, ou ligue 659-8161-2129, ou envie e-mail para secretaria.jna@ifmt.edu.br. Antes de responder às perguntas mais frequentes, gostaria de divulgar que, no Instituto Federal Campo Juína, ofertamos os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Administração, Agropecuária e Meio Ambiente. Para se inscrever a um desses cursos, é necessário acessar o edital 030/2024 do processo seletivo 2025/1. O período de inscrição vai do dia 10 de junho a 8 de setembro de 2024 e o valor da inscrição é de R$ 50. Em relação aos cursos de graduação, são ofertados os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática. E para se inscrever a esses cursos, é necessário acessar o edital 069/2024 do processo seletivo 2025/1 e o período de inscrição ocorre do dia 18 de junho a 6 de setembro de 2024. A inscrição é gratuita e o processo seletivo se dará por histórico escolar. Além dos cursos de licenciatura, são ofertados também os cursos de bacharelado em Administração e Agronomia. Para se inscreverem a esses cursos, é necessário acessar o edital 034/2024 do processo seletivo 2025/1 e o período de inscrição ocorre do dia 18 de junho a 30 de agosto de 2024. E o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição ocorre do dia 18 de junho a 30 de agosto de 2024. A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 80. A prova do vestibular para esses dois cursos constará de uma redação e 50 questões objetivas. Vamos responder então a primeira pergunta traduzindo a sigla IFMT, que significa Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, ou seja, é uma instituição federal especializada na oferta da educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades de ensino. Sendo assim, todos os cursos ofertados pelo Instituto Federal são gratuitos, sejam eles de nível médio, graduação e pós-graduação. Quais são os pré-requisitos para ingressar no Instituto Federal de Mato Grosso? Primeira coisa, ter a vontade de ingressar em algum dos cursos ofertados pelo Instituto, sejam eles à distância, sejam eles presenciais, de ensino médio, graduação ou pós-graduação. Para isso, você tem que acessar o site seletivo.ifmt.edu.br, verificar os cursos ofertados e o local do qual você deseja estudar e realizar o seu processo de inscrição. Para ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio é ter concluído o ensino fundamental ou o 9º ano ou concluí-lo até o ato da matrícula do processo seletivo vigente. Para os cursos técnicos subsequentes e para os cursos de graduação, é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio. E para os cursos de pós-graduação, é necessário que tenha concluído a graduação. Lembrando que não é necessário, no ato da inscrição, que o estudante tenha em mãos o certificado de conclusão destes cursos. Porém, caso seja aprovado no processo seletivo, é obrigatório que tenha em mãos o certificado de conclusão no ato da matrícula. Outra dúvida muito recorrente é: estou no 1º ano do ensino médio, posso realizar o processo seletivo para ingressar no Instituto Federal? Sim, você pode, porém, iniciará novamente no 1º ano, porque ofertamos do 1º ao 3º ano do ensino médio integrado com o curso do qual você deseja realizar. Outra pergunta é, como se dá os processos seletivos? Qual tipo de prova eu devo realizar? Então, funciona da seguinte maneira. Para os cursos técnicos integrados e subsequentes, a forma de ingresso é através do processo seletivo próprio do Instituto Federal de Mato Grosso, constituída de prova objetiva, composta por 40 questões, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática. Já para os cursos superiores, é feita a seleção utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e ou processo seletivo próprio, vestibular ou ingresso por histórico escolar, ou provas objetivas e redação. Temos aqui outra pergunta muito recorrente. Quais os documentos exigidos para a inscrição nos cursos ofertados pelo IFMT? No processo de inscrição, o candidato deverá preencher informações pessoais, que deverá conter o CPF, o cadastro de pessoa física, e o RG, ou Cadastro de Identificação Nacional, o novo SIM.
Caso não possua, é necessário procurar o cartório de registro civil de pessoas e ou a Politec para dar providência ao documento. Outra pergunta muito recorrente é: o que é sistema de cotas ou reserva de vagas? Então, no ato da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer às vagas reservadas, chamadas de cotas, ou às vagas de ampla concorrência. O IFMT ele reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado o ensino fundamental ou médio na rede pública de ensino. O candidato que não atende os critérios das vagas reservadas, cotas, deverá concorrer, então, nas vagas de ampla concorrência. Sendo assim, é necessário ter muita atenção, ler o edital, inclusive lá contém um organograma no qual você responde as perguntas e vai em direção a qual cota você se enquadra. Para isso, é necessário anexar no ato da inscrição os documentos comprobatórios dessa cota. Caso não anexado esses documentos, você entra para concorrer com a ampla concorrência. Outra pergunta realizada é: paguei a taxa de inscrição, o que devo fazer agora? Então, realizou seu processo de inscrição, emitiu o boleto, imprimiu, pagou, aguarde então a confirmação de pagamento da sua instituição bancária. Após isso, fique atento às datas estipuladas no edital de divulgação em relação aos locais de prova. Nesse processo, constará o nome dos candidatos homologados em relação à inscrição, ou seja, daqueles em que a inscrição foi realizada, que foi enviado todos os documentos necessários. Respondendo a mais uma pergunta, temos: preciso de atendimento especial, como devo solicitar? Então, o candidato que necessitar de condição especial para a realização da prova objetiva deve formalizar esse pedido no período estipulado no edital ao qual está concorrendo à vaga. Para isso, é necessário formalizar esse pedido no campus que o candidato realizará a prova. Outra pergunta recorrente é: posso alterar minha inscrição? O sistema ele não permite alteração de curso, campus ou reserva de vagas. Nesses casos, o candidato deve realizar nova inscrição dentro do prazo previsto do edital e pagar essa nova inscrição. Agora, uma pergunta bem frequente: o que devo levar no dia da prova? Bom, para isso é necessário que você leia na íntegra o edital, pois lá são especificados diversos detalhes do que pode e o que não pode realizar durante a prova. Vou especificar aqui alguns detalhes para a realização da prova. É necessário ter caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. Então, não é permitido levar outros objetos para a realização da prova. É necessário, para adentrar as salas, portar o documento de identidade com foto, seja o SIM ou o Cadastro de Identificação Nacional atual, ou o antigo RG, ou outro documento com foto de validade nacional, no qual você tenha efetuado a sua inscrição. Não serão aceitos documentos de identidade que não seja possível a identificação do portador do documento, documentos que estejam danificados, rasurados, foto antiga que não permita a identificação, por exemplo, foto de criança, assinatura ilegível, entre outras características que impossibilite o reconhecimento ou a identificação do candidato. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento de identificação com foto, por motivo de perda, ou roubo ou furto, ele deverá apresentar o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ou seja, o boletim de ocorrência, expedido há no máximo 90 dias e ainda estar com uma foto 3x4. Caso contrário, o candidato será impedido de realizar a prova e automaticamente estará eliminado do processo seletivo. Respondendo a outra pergunta, depois de realizadas as inscrições, realizadas as provas, o que fazer? Então, deve acompanhar o site seletivo.ifmt.edu.br, onde será realizadas as divulgações dos resultados, conforme a data e horário previsto no edital no qual você se candidatou. Em caso de aprovação no processo seletivo, o candidato deverá realizar a matrícula, que ocorrerá de forma presencial no setor de registro escolar do campus para o qual o candidato pleiteou a vaga e foi aprovado. As matrículas se darão por ordem de chegada dos candidatos, o qual levará, conforme data e horário publicado no resultado final do processo seletivo, os documentos necessários conforme também previsto em edital. Caso não preenchidas as vagas, durante a vigência do período de matrícula da primeira chamada, serão convocados os candidatos da segunda chamada. E caso nesse período também não for preenchida todas as vagas, será convocada uma terceira chamada. Lembrando que as matrículas dos candidatos excedentes convocados nas chamadas posteriores à terceira,
caso ocorram, serão realizadas através de chamada geral, publicadas no site seletivo.ifmt.edu.br, conforme o cronograma, respeitando os critérios de ordem classificatória, reservas de vaga ou modalidade e entregas dos documentos para o setor de registro escolar do campus, para qual o candidato pleiteou a vaga, no prazo estabelecido na convocação. Durante o processo seletivo, outra dúvida que surge é se, nos campi que apresentam residência estudantil, o candidato que se inscreveu e foi aprovado no processo seletivo pode morar na residência estudantil? O aluno que se inscreveu, foi aprovado no processo seletivo, não garante a sua moradia na residência estudantil. É necessário se candidatar ao edital de residência estudantil, sendo neste caso a oferta dependente da disponibilidade de vagas e de caráter seletivo, com o edital publicado pelo próprio campus, geralmente próximo às datas de matrículas do ano corrente. Agora, a pergunta que sempre surge ao final dos processos seletivos e após a matrícula é: quando iniciam as aulas? A resposta é: na data de matrícula, cada campus publica um calendário que informa a data de início das aulas. Gostaria de pedir que nos ajude a divulgação desse vídeo para que o máximo de candidatos possam conhecer o Instituto Federal e ter a oportunidade de estudar numa instituição pública, gratuita e de qualidade.